Bom dia, gente. Ainda dentro da temática preservação, hoje nossa segunda aula, por videoaula, nossa terceira aula, no caso que a gente está tendo, terceira semana. A gente ainda vai continuar com a temática preservação, mas encerrar essa temática preservação para que na próxima aula a gente dê início à temática conservação, certo? Então, nessa temática preservação, eu trouxe já uma parte que foi falada na aula passada, mas que eu acho importante a gente dar uma frisada nesta aula, que para poder dar início, vocês entenderem, que é toda a composição do que se faz uma área preservada e sobre as unidades de conservação que a gente vai dar início, que é sobre o plano de manejo, zoneamento, as zonas de amortecimento e os corredores ecológicos. Então, tentem acompanhar comigo a leitura, a gente tem que o quê? O plano de manejo é o nome do documento de cada unidade de conservação que a descreve da maneira mais completa possível e estabelece as normas sobre seu uso. Nele, há informações sobre sua história, características biológicas, geográficas e geológicas, seus limites e zoneamento. Então, o plano de manejo é do lado que está indicando aqui, como vocês podem ler também comigo, que é de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Para fins de elaboração do plano de manejo, considera-se que esse é todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Então, nessa ideia do que é um plano de manejo, é especificamente um documento. Neste documento vai ter várias características e identificações sobre unidades de conservação. Neste documento vai ter os limites e o zoneamento, que entra bem que a característica também de zoneamento, que de acordo também com o mesmo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, os zoneamentos são setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. Então, a gente tem que o zoneamento é o que? São meios, né, são zonas específicas de manejo, normas específicas, com condições específicas, tem uma unidade com um plano de manejo adequado, todo relacionado. Então, são zonas determinadas pelo plano de manejo. Esse documento, no caso do plano de manejo aqui, no segundo parágrafo, deve ser renovado periodicamente para servir como guia do que fazer para cumprir os objetivos da unidade de conservação. Para isso, é necessário que haja pesquisa científica constante, respeitando as restrições que podem existir para esta atividade. Apesar de sua importância, muitas unidades de conservação não apresentam plano de manejo, que é errado, é ilegal, mas que ainda assim é efetivo por ser uma unidade de conservação. Mas o plano de manejo também é muito importante para manter a legalidade. Para atingir seus objetivos, as unidades de conservação são divididas em diferentes zonas, o que é chamado de zoneamento. O zoneamento de uma unidade de conservação pode definir as zonas de amortecimento, que são áreas externas à unidade, mas que ainda assim apresentam restrições de atividade visando a diminuição de eventuais impactos. Então, é como eu posso exemplificar aqui com este lápis. Eu tenho este lápis é todo o meu território. Neste meu território, eu tenho o meu plano de manejo que vai determinar este meu território como uma zona de conservação, né? Eu vou zonear isso aqui, eu vou determinar como uma unidade de conservação. Só que nesta unidade de conservação, que é tida deste lápis até esta parte do lápis, eu tenho uma ponta do lápis que não está inserida dentro da unidade de conservação. Mas essa ponta, ela é chamada de zona de amortecimento. Por quê? Porque está próximo a minha unidade de conservação, mas é uma área externa à minha unidade de conservação, mas que para que não apresente impactos na minha zona, né, no meu zoneamento aqui na minha unidade, essa ponta aqui, ela também não pode ser mexida, pois é uma zona de amortecimento para a minha unidade de conservação. E também, a partir disso, nós temos os corredores ecológicos, que são áreas preservadas que ligam os seis e permitem o fluxo de espécies que também podem constar no zoneamento. Por exemplo, eu tenho um determinado território, por exemplo, e nesse território aqui, que é esse terreno que eu vou ter aqui, esse território, ele vai ter como se fosse um caminho, que eu vou determinar como aqui, ó, vou colocar aqui, então eu vou ter um caminho que vai ligar esse em outro território. Eu vou pegar outra coisa aqui.
né? Controle. Então, eu vou ter controle, eu vou ter que vai servir como unidade. Aqui um corredor ecológico e aqui outra unidade de conservação. Este corredor ecológico é como se fosse esse lápis, que é só um corredor, que é para fazer o quê? Fazer com que espécies eles tenham acesso às duas áreas e façam trocas ecológicas, faça com que se torne o mais parecido com a realidade possível. A partir disso, nós temos as unidades de conservação. Existem no Brasil muitos tipos de unidades de conservação. Essa primeira que a gente vai falar é a proteção integral e a ajuda sustentável. São as duas que a gente vai estar abordando. Segundo a Lei 9.985, fala-se como proteção integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Em outras palavras, nessas unidades de conservação, o impacto humano deve ser mínimo, pois elas são de proteção integral, elas têm proteção integral. Existem moradores em uma região que vai se tornar o governo vai se apossar dessas terras e recompensar financeiramente os moradores, transferindo eles para outra localidade, pois elas são de proteção integral, elas não podem ter moradores nestes ambientes. Aí a gente tem os exemplos dos parques nacionais, estaduais e municipais. Os parques são amplas extensões de terra que visam a proteção das áreas naturais de grande beleza cênica e de importância ecossistêmica. Como o nome sugere, os parques podem ser usufruídos via recreação e turismo, bem como por pesquisa e visitação educativa. Um exemplo que foi dado aqui é o Horto Botânico de São Paulo, que é chamado de Parque Estadual Alberto Lofgren. Ele foi criado em 1896 e pode ser considerado uma das primeiras áreas protegidas do país, que é um parque, mas ele tem proteção integral. Ele serviria para a produção de madeira, para uso em ferrovias e também para a produção de sementes, para recuperar áreas destruídas. Além disso, o horto tinha como função proteger as áreas mananciais dos rios próximos, né, para eles não transbordarem. Hoje se praticam nele atividades recreativas, como trilhas pela paisagem da Mata Atlântica local, que é o bioma característico da região, é a Mata Atlântica. Então a gente tem aí que é uma área integralmente protegida, não tem moradores, mas pode ser utilizada para recreação. Outra é o Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Foi a primeira unidade de conservação federal do Brasil, com um plano de manejo todo legalizado, em 1937, como um marco inicial para a proteção de áreas naturais. Entre os seus objetivos do plano de manejo, inclui-se a preservação da natureza, o contato do público com o local natural, e a recreação e o turismo estavam dentro das possibilidades do parque, além da educação ambiental e pesquisas científicas. Continuando, a gente tem a segunda tipo de unidade de conservação, que é a de proteção estrita. As estações ecológicas foram criadas para proteger as ESS, estações ecológicas. Elas foram criadas para proteger os ecossistemas que não fossem florestas. No caso, tem um ecossistema que não é uma floresta, então tem as estações ecológicas para protegê-lo. E aí mostra embaixo, né, tem a ilha do arquipélago, as imagens. Aí aqui, como vocês podem ver, ó, são várias ilhas, não é apenas uma ilha, e não são florestas inseridas, né, são ilhas específicas. Aqui a gente tem regiões do Campo, Cerrado e Caatinga, que não são florestais, mas são consideradas como proteção. Na Caatinga é uma característica muito específica, é não ter florestas fechadas com arbustivos, com muitas folhas, pois é uma região muito seca. Então, a proteção é das espécies em si, não é necessariamente das espécies verdes. Aí a gente tem as ESSECs, hoje nas ESSECs a visitação é proibida, não tem como fazer recreação nas ESSECs. Elas podem ser utilizadas com propósito apenas educacional. Os cientistas podem coletar material biológico é mais específico mesmo, com propósito apenas educacional.
Mas tem toda uma intervenção, toda uma questão que relaciona-se a isso. Assim como nas ESSECs, as reservas biológicas, conhecidas como REBIOS, ou REBIOS, ou REBIOS, as reservas biológicas, visam a preservação da natureza e a realização de pesquisas. Ambas estão na mesma categoria internacional de proteção estrita, em que mesmo a pesquisa científica é limitada e depende de autorização prévia, ela é de proteção integral e estrita. No caso das REBIOS, ou REBIOS, só são permitidas pesquisas direcionadas à preservação, com impacto mínimo do ambiente por conta da similaridade que essas duas modalidades apresentam. Há quem defenda que elas devem se fundir em uma única categoria, que seriam as reservas biológicas e as ESSECs. Por fim, a gente tem as unidades de conservação das características naturais. As UCs dessa categoria são locais cuja área é menor que a das categorias anteriores. Aqui, em vez de se garantir a proteção de um ecossistema inteiro, visa-se preservar algum elemento específico, como um estuário de grande importância ecológica ou uma formação geológica. Daí, nós temos dois representantes, os monumentos naturais, as MONAs, e os refúgios de vida terrestre, de vida silvestre, os REBs. Os monumentos naturais, eles não apresentam, no caso aqui eles são de proteção integral, mas não apresentam, portanto, o objetivo de garantir a diversidade de um ecossistema, mas sim de evitar alterações em um monumento específico. No caso, se eu tenho um monumento específico da minha cidade, uma formação rochosa, ou uma árvore de muitos anos, muito antiga, ela se transforma num monumento natural e não aquele ambiente por completo, mas apenas aquele ser. E os refúgios de vida terrestre, de vida silvestre, têm por objetivo proteger ambientes essenciais para a existência, sobrevivência ou reprodução de espécies, sejam elas locais ou migratórias. Como são considerados locais muito delicados e únicos, fundamentais para os ciclos de vida de diversas espécies. Para realizar pesquisas científicas nesses locais, é necessária a autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Então, elas não são nem integrais nem restritas, elas são mais do que isso. Né? Precisa de toda uma programação, toda uma legalização para poder utilizá-las. Com isso, após todas essas temáticas de unidades de conservação, tipo de unidade de conservação, eu quero que vocês respondam as questões 1, 2 e 3 do livro de vocês. Aqui embaixo tem um link para vocês colocarem as respostas, assim como na aula passada. Não tem as questões, só tem os espaços. E vocês vão responder o que são áreas protegidas, classificar as frases como pensamento preservacionista ou conservacionista. Isso, nesse caso, é o que vocês pensarem sobre conservação, que a gente já falou até agora, e sobre a diferença entre conservação e preservação, mas a gente vai adentrar mais nessa temática na próxima aula. E na questão 3, identificar cada atividade como uso sustentável ou proteção integral. O que é considerado uma proteção integral e o que é considerado de uso sustentável, certo? Responda a atividade, vocês têm uma semana para me responder a atividade, até quinta-feira da semana que vem. Eu corrijo, na sexta-feira já não vai ter mais o link. Até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me mandem mensagem com dúvidas se vocês tiverem. Tchau e até a próxima aula.